Bom, vamos gravar aí rapidão um vídeo sobre o tronco pulmonar propriamente dito. Antes de nada, tem que ter o conhecimento da origem do tronco pulmonar, certo? O tronco pulmonar se origina no ventrículo direito. Lembrar sempre que o coração é um órgão músculo-fibroso, ou seja, tem uma porção muscular e uma porção fibrosa, sendo que a porção fibrosa dele está representada lá pelas cordas tendinosas dos músculos pectíneos. O coração é um órgão cavitado, tetracavitado, ele apresentará 4 cavidades e essas cavidades são átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nessa ocasião, nós vamos ficar focado no ventrículo direito, porque ele dá origem ao tronco pulmonar. O tronco pulmonar, em sua origem, apresenta uma válvula, que é semilunar, ou uma válvula sigmoidea, que é a válvula pulmonar. O tronco pulmonar dá origem à artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, certo? Isso é artéria pulmonar esquerda e isso é artéria pulmonar direita. Característica desse vaso. Esse vaso é um vaso que tem características histológicas de artéria, mas transporta sangue com baixo teor de oxigênio, ou seja, transporta sangue venoso, mesmo sendo uma artéria. Pois bem, então essa é a origem do tronco pulmonar, ventrículo direito. Onde se origina o tronco pulmonar? No ventrículo direito do coração. Bom, vamos fazer aqui um esquema dos pulmões, né, rapidamente, para a gente tentar esclarecer algumas coisas. Vamos lá, pulmão direito, base do pulmão, o corpo do pulmão e o ápice pulmonar. Vou deixar aberto aqui e aqui estaria o ápex, ou a ponta, né, do pulmão. Isso que eu deixei aberto é o pedículo ou ilho pulmonar. Vamos fazer o esquerdo, pulmão esquerdo. Aqui nós temos, tá bom, o pulmão esquerdo. Pois bem, o tronco pulmonar, como nós dissemos, se origina, eu não vou representar aqui, só vou representar o tronco. Ele se origina no ventrículo direito e dá origem à artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Todos os elementos que entram no pulmão, eles acompanharão os brônquios. No outro vídeo eu explico a arquitetura pulmonar e explico o porquê das lobulações e da segmentação pulmonar, né? Então, nós temos, lá no outro vídeo está bem explicado, aqui eu vou fazer bem resumido, só para a gente entender mais ou menos. Nós temos a traqueia, que se divide em 2 partes, dando origem a 2 brônquios principais, um brônquio direito, um brônquio esquerdo. A artéria pulmonar direita vai acompanhar o brônquio principal direito, certo? A artéria pulmonar esquerda vai acompanhar o brônquio pulmonar principal esquerdo. Então, cada artéria que vai se originar dentro do pulmão acompanhará um brônquio. Vamos fazer aqui artéria pulmonar direita, certo? Artéria pulmonar direita. Logo, no outro vídeo está explicado que o pulmão apresenta lóbulos, certo? Aqui nós temos uma cissura em espanhol ou fissura em português, uma cissura horizontal e uma cissura oblíqua, que divide o pulmão em uma parte superior, uma parte média e uma parte inferior, ou seja, lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior. O que determinou essas lobulações? O trajeto e as ramificações dos brônquios, que está lá no outro vídeo. As artérias pulmonares, como eu mencionei, elas vão acompanhar os brônquios. Portanto,
A artéria pulmonar direita, quando ingressa pelo pedículo ou pelo ilho pulmonar, ela se divide em 3 artérias acompanhando os seus respectivos brônquios. Uma artéria pulmonar, uma artéria lobar, no caso, né? Vão ser chamadas de artérias lobares, já que elas acompanham os brônquios lobares. 1 e 2. Então, nós teremos uma artéria lobar superior, uma artéria lobar média e uma artéria lobar inferior. Ok? Logo, os pulmões, determinado pelas ramificações dos brônquios, se segmenta. Ele sofre um processo de segmentação. O que eu quero dizer? Que o brônquio do lóbulo superior, ou seja, o brônquio lobar superior, ele termina dando origem a outros 3 brônquios. Esses 3 novos brônquios dividem o meu pulmão em uma porção, o meu lóbulo superior em uma porção apical, uma porção lateral, uma porção anterior e uma porção posterior. Se os brônquios são acompanhados pelas artérias e o meu brônquio lobar dá origem a 3 brônquios que se chamam segmentários, as minhas artérias vão sofrer o mesmo processo. As artérias a artéria lobar superior vai dar origem então a uma artéria segmentária, a 2 artérias segmentárias e a 3 artérias segmentárias, ok? Essas serão, por sua vez, artéria segmentar anterior, artéria segmentar posterior e artéria segmentar apical. Vou aumentar ela aqui. Artéria segmentar apical, tá aí, ok? O que acontece depois? Artéria segmentar posterior, artéria segmentar anterior e artéria segmentar apical, ok? Essas artérias depois elas continuam se ramificando para acompanhar os bronquíolos e formar logo lá em cima, em volta dos alvéolos, o chamado plexo perivascular, né? Perialveolar, vai formar as redes de capilares que vai acontecer a hematoses. Mas não interessa nesse momento até as ramas segmentárias, segmentar anterior, segmentar posterior e segmentar apical. Aqui eu vou fazer como se o pulmão tivesse separado por segmentos, ok? Dessa forma, assim. Um segmento anterior, um segmento apical e um segmento posterior. O que ocorre com a artéria lobar média? A mesma coisa. O brônquio lobar médio se divide em 2, dando origem a 2 segmentos pulmonares, um segmento lateral e um segmento medial. Portanto, as artérias pulmonares, como acompanham os brônquios, elas também vão se dicotomizar, vão se dividir em 2 aqui, dando origem a uma artéria segmentar lateral e uma artéria segmentar medial. Artéria segmentar medial e artéria segmentar lateral. O lóbulo médio vai estar dividido em segmento medial, do lado médio do corpo,
próximo à linha média, segmento medial, e segmento lateral, que é próximo à linha axilar. A artéria lobar inferior, que nós temos aqui, ela acompanhará o brônquio lobar inferior. O brônquio lobar inferior se divide em dois: um lóbulo segmentar inferior apical, que vai dar toda a função respiratória da porção superior do lóbulo inferior, ou seja, do ápice aqui, da ponta do lóbulo inferior, e um outro brônquio lobar subapical. Então a artéria lobar inferior vai fazer a mesma coisa, vai me dar uma artéria lobar superior, uma artéria segmentária apical e uma artéria segmentária subapical. Aqui então nós temos dois lóbulos, um lóbulo apical e um lóbulo subapical. Isso no lóbulo inferior, certo? Um segmento apical e um segmento subapical. Esse segmento subapical, por sua vez, ele termina se dividindo em outros 4 segmentos, determinado pela bifurcação dos brônquios segmentários. Esses brônquios segmentários vão estar acompanhados por suas respectivas artérias. Essas artérias serão, então, uma artéria segmentar basal lateral, uma artéria segmentar basal posterior, uma artéria segmentar basal inferior e uma artéria basal segmentar lateral, ok? Aqui o nome das artérias, eles adotam a palavra basal, porque essa é a base do pulmão, ok? Então aqui nós vamos ter a artéria segmentar apical, do lóbulo inferior. Aqui nós temos a artéria segmentar apical do lóbulo superior. Aqui a artéria segmentar apical do lóbulo inferior. Depois nós vamos ter a artéria segmentar basal lateral. Por que lateral? Porque está mais próximo da linha axilar. Dividimos aqui em segmento basal lateral. Aqui nós temos outro segmento que vai estar determinado por essa artéria, que é a artéria segmentar basal posterior. Aqui nós temos outro segmento que vai estar irrigado por essa artéria, que é a artéria segmentar basal anterior, ok? E aqui nós temos essa quarta e última artéria do lóbulo inferior, que será a artéria segmentar basal média. Todas essas artérias acompanham os brônquios. Então, se eu tenho uma artéria segmentar apical no lóbulo superior, eu tenho um brônquio apical, um brônquio segmentar apical. Cada brônquio tem o mesmo nome que a artéria que o acompanha, ou cada artéria tem o nome do brônquio que o acompanha. Voltando e recapitulando desde o primeiro aqui. Temos um tronco pulmonar que se origina no ventrículo direito. Vamos representar aqui assim o coração, ou seja, no ventrículo direito, ok? Do ventrículo direito, válvula pulmonar, tronco pulmonar, artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar direita ingressa no pulmão pelo íleo e dá origem à artéria lobar superior, artéria lobar média e artéria lobar inferior. A artéria lobar superior, por sua vez, dá origem a 3 artérias segmentárias. São elas: artéria segmentar anterior, artéria segmentar apical e artéria segmentar posterior. A
A artéria lobar média se divide em duas artérias segmentárias, uma artéria segmentar média e uma artéria segmentar lateral. A artéria lobar inferior se divide em duas artérias segmentárias, uma segmentar apical e uma segmentar subapical. Só que a subapical, que seria essa aqui que eu estou marcando, se divide em outras 4 artérias segmentárias. Artéria segmental basal lateral, artéria segmentar basal posterior, artéria segmentar basal anterior e artéria segmentar basal média. Essas são as artérias pulmonares do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos que o brônquio principal, que chega desde a traqueia, desde o cartílago caríneo, o brônquio principal, ele se divide em 2 quando entra no pulmão, dividindo o pulmão dessa forma em apenas 2 lóbulos, certo? Um lóbulo superior, um lóbulo superior e um lóbulo inferior. Logo, esse brônquio, dividido em superior e inferior, será acompanhado por suas artérias, que têm os mesmos nomes. Então eu tenho aqui uma artéria pulmonar esquerda, que vai se dicotomizar, ou se vai dar 2 artérias, vai se ramificar em uma artéria lobar inferior e uma artéria lobar superior, ok? Artéria lobar inferior, vamos botar o nome dela aqui, artéria lobar inferior, e essa aqui, a artéria lobar superior, determinando a irrigação do lóbulo superior do pulmão e do lóbulo inferior do pulmão esquerdo, certo? Logo, a artéria lobar superior acompanha a divisão dos brônquios, e os brônquios lobares, o brônquio lobar superior, ele se divide em 5 segmentos, ele dá origem a 5 segmentos. Portanto, a artéria lobar superior vai originar 5 artérias segmentárias. Serão elas uma artéria segmentar apical, uma artéria segmentar anterior, uma artéria segmentar posterior e duas artérias segmentárias lingulares, que vão para a língula, certo? Para a região da língula. Deixa eu descer elas um pouquinho mais aqui. Aí. Então, apical superior, segmentar anterior, segmentar posterior, lingular superior e lingular inferior. Vamos anotar os nomes. Artéria segmentar apical, artéria segmentar posterior, artéria segmentar anterior, artéria segmentar da língula superior e artéria segmentar da língula inferior, ok? O lóbulo inferior do pulmão vai estar idêntico ao lóbulo inferior do outro lado. Lado direito e lado esquerdo, lóbulos inferiores são iguais. Do lado direito não existe o lóbulo médio, existe a zona da língula, certo? Que não é um lóbulo, é uma região. Pois bem, então a artéria lobar esquerda vai me dar origem a uma artéria segmentar apical e a uma artéria lobar subapical. Essa subapical, por sua vez, vai me dar uma lateral, um segmento anterior, um segmento posterior, um segmento 1, 2, 3, 4 lateral, ok? Então nós temos
Aqui eu vou fazer a divisão do segmento, só para ficar ilustrativo. Então nós temos uma artéria segmentar apical do lóbulo inferior. Artéria, fechar aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a artéria segmentar basal lateral, artéria segmentar basal lateral, artéria segmentar basal anterior, artéria segmentar basal posterior e artéria segmentar basal. Essa seria a lateral e essa seria a média, certo? Aqui a média, lateral média, porque aqui é a linha média do corpo. Artéria basal segmentar, artéria segmentar basal média, artéria segmentar basal anterior, artéria segmentar basal posterior e artéria segmentar basal lateral. Essas são as artérias do pulmão esquerdo, originadas das artérias lobares, que se originaram da artéria pulmonar esquerda, que se originaram do tronco pulmonar, e o tronco pulmonar se originou do ventrículo direito. A drenagem venosa, a volta, as veias pulmonares, elas serão apenas duas. Todas elas se originam nos capilares perialveolares, em volta do alveolo, e vão se anastomossando para constituir, são vênulas muito pequenininhas, e elas vão se unindo para formar veias cada vez mais grossas, até dar origem a duas veias por pulmão. Uma veia pulmonar superior e uma veia pulmonar inferior. Uma veia pulmonar esquerda superior e uma veia pulmonar esquerda inferior. Essas duas direitas e duas esquerdas terminam desembocando na aurícula esquerda. Elas terminam caindo lá dentro da aurícula esquerda, ou seja, no pulmão, no coração do lado esquerdo, bem na aurícula ou átrio, certo? Então a única coisa que tem que saber sobre as veias pulmonares é que elas são duas por cada pulmão, que elas se originam nos capilares perialveolar e que terminam no átrio esquerdo.